Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe nesse dia, né? Que nós possamos ter a compreensão do que Deus tem para nós. Eu sei que já faz dias que eu estou querendo fazer uma live com vocês, mas por tudo que está acontecendo, eu também terminei mudando de casa, enfim, várias coisas. Eu terminei adiando essa live. Hoje era para eu estar falando sobre a minha terceira cirurgia, né, de artrodese, mas eu vou esperar um pouco passar essa tempestade aí desse vírus que tem assim parado o mundo. E através desse parar desse mundo, desculpa, eu não me apresentei, queridos. Meu nome é Terezinha Tavares, sou casada, tenho 2 filhos e gosto muito do que eu faço, que é levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança dentro dos lares. E hoje eu queria estar falando um pouco sobre esse parar, né? Parar, as famílias param de trabalhar. Eu sei que no meio dessa palavra parar tem um ponto de interrogação muito grande que é, tá, eu vou parar e vou comer o quê? Eu vou parar e como que eu vou receber? Eu vou parar e como que eu vou buscar o leite para o meu filho, eu vou buscar o pão para o meu filho. Eu sei que esse ponto de interrogação está em milhares e milhares de casas. Mas no meio do caos, no meio da tempestade, eu quero te dar uma palavra de ânimo. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho passado por problemas que entristecem meu coração. Eu também tenho passado por lutas. Eu também às vezes fico perguntando, meu Deus, e tenho vários pontos de interrogação também. Mas aí, queridos, tem um livro que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, que eu já li várias vezes, todo esse livro que é a Bíblia. Eu acho que todo mundo tem a Bíblia em casa e quem não tem deveria comprar esse livro e ler, porque ele conta da história de Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador desse vírus, o Salvador do nosso Brasil, o Salvador do casamento, o Salvador do filho, da filha, dos pais na UTI. Conta-se em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, que os discípulos de Jesus, né, aqueles homens que conheceram Jesus fisicamente, né, estavam com eles, e eles foram num barco pescar e Jesus estava com eles. E Jesus tirou ali um cochilo, estava ali dormindo e começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade, e no versículo 24 fala assim, e eis que no mar levantou-se grande temporal. Nós estamos vivendo, famílias, um grande temporal. Esse temporal do vírus, da Covid-19, várias pessoas morrendo, várias pessoas na UTI e várias pessoas contaminadas. Isso nós podemos ter certeza que é um grande temporal. E as pessoas ficam assustadas, e as pessoas ficam recorrendo a notícias, as pessoas ficam recorrendo a tantas vítimas em estado tal, em país tal, mas esquece que Jesus nunca mudou a história dele. A história bíblica ela só está sendo cumprida. E no versículo seguinte fala assim, e eis que no mar levantou-se um grande temporal. Logo em seguida fala assim, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os discípulos, como nós hoje, muitas vezes nós ficamos recorrendo, querida, a tantas coisas. Pelo menos os discípulos foram até Jesus. Né? No capítulo 25, eles falam assim, e chegando-se a ele, seus discípulos despertaram, dizendo, salva-nos que perecemos. É isso que você tem que levantar pela manhã e dizer. Não olhar notícia, não olhar o caos que está no mundo,
porque há uma grande tempestade passando pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, e você deve ir até Jesus como os discípulos. Salva-nos porque estamos perecendo. Salva-nos porque estamos perecendo, eu não tenho alimento dentro de casa. Agora eu estou passando por uma situação difícil. Agora estou vivendo a situação que eu não esperava. Estou vivendo uma grande tempestade. E eu acho muito interessante, queridos, porque a Bíblia ela é maravilhosa. Bíblia não é para crente, Bíblia é para quem crê em Deus e lê e coloca em prática, porque é um livro abençoado e construtivo na tua vida. A palavra de Deus diz que Jesus dá resposta para essa grande tempestade no versículo seguinte. Quando eles falam, que há uma grande tempestade, salva-nos porque perecemos. Jesus dá resposta para você nesse dia. Jesus dá resposta para você que está vivendo um caos dentro do hospital, não importa a doença. Jesus está dizendo para você, mãe, pai, que está vivendo falta de dinheiro, está vivendo uma situação financeira quebrada. Jesus diz no versículo seguinte, e Jesus disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? E assim fez com que o vento parasse. Jesus está dizendo para nós hoje, mulher de pouca fé, homem de pouca fé, mas Terezinha, eu tenho fé. Todos têm fé em alguma coisa, todos acreditam em alguma coisa. Talvez você acredita que Jesus não é o único salvador da tua vida e procura outros amuletos. Talvez você diz que tem fé em Jesus, mas procura buscar resposta na tempestade, no meio da tempestade, que não seja Jesus. Talvez a tua fé está em ligar para as pessoas e falar que você está desesperada ou desesperado. Talvez a tua fé está falando e não perdoando. Talvez a tua fé esteja ligada numa situação que você não ora, não ajoelha, não busca Deus, não lê a palavra, ou nunca leu, nem sabe o que está na Bíblia. Talvez a tua fé, querida, está muito longe do que essa que Jesus disse. Homem de pequena fé. O que nós devemos, então, Terezinha, ter essa fé baseada em quê? Em Jesus, é óbvio. A Bíblia diz, é em Jesus que nós devemos buscar acalmar essa grande tempestade que passa não só no país, mas no Brasil e dentro dos lares. Esse é o momento de você unir tua família e dizer, há uma grande tempestade, mas a bonança. A Bíblia diz que depois que Jesus acalmou o mar, se você vê ali no versículo, logo em seguida no 26, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. Onde há Jesus, queridos, deve haver calmaria. Onde há Jesus, deve haver calmaria no casamento, na vida com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município. Mas como, Terezinha? Buscando a fé em Jesus. Porque a fé, ela é milagrosamente dada por Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, não tem como ter fé. A palavra diz que é impossível ter fé sem agradar a Deus. É impossível ter fé se você não busca Deus. Aí você vai ter fé nas notícias, nas pessoas que não param de falar sobre o vírus. É essa fé que você busca em pessoas. A tua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. A tua fé tem que ser baseada em Jesus Cristo, que eu creio que Jesus ainda não voltou, queridos, como a Bíblia diz, porque a palavra de Deus ainda não entrou em todos os países. Está se cumprindo a palavra de Deus, mas Jesus voltará e Ele vai voltar, como a palavra diz, porque eu creio, mas Ele vai voltar quando eu e você levamos essa grande bonança
dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, onde você passar. Se Jesus acalma a tempestade na tua vida, deve haver uma grande bonança. É assim que deve ser uma vida baseada na fé em Jesus. Mas Terezinha, hoje eu estou destroçada. Procure pessoas que têm essa mesma fé, que compartilhem essa mesma fé em Jesus Cristo. Não vá buscar em centro de umbanda, macumbaria ou qualquer tipo de simpatia. Vá buscar calmaria na tempestade em Jesus. É assim que a Bíblia ensina, é assim que deve ser. Sinto muito em te dizer, querido, se você está passando por uma grande tempestade, se Jesus não é o único no barco, ele vai afundar. Ele vai afundar. Porque Jesus precisa ser o único do barco. E depois que ele acalma essa tempestade tua, porque ela vai passar, ele traz essa grande calmaria na tua vida. Essa é a palavra que eu te deixo nessa manhã. Essa é a palavra de alegria, de fé, de força e coragem, para que nós possamos passar juntos essa tempestade que estamos vivendo. Mas há um Deus no barco. Há um Deus que olha para mim e para você e diz: homem de pouca fé, por que temes? Jesus levanta, acalma a tempestade e vem uma grande bonança. Fica com essa palavra no teu coração. Medite sobre ela. Mas onde está essa palavra? Na tua Bíblia. Seja a Bíblia católica, a Bíblia evangélica. Na tua Bíblia está escrito em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, que Jesus acalma a grande tempestade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que neste dia nós possamos viver uma calmaria no meio da tempestade em nossas vidas. Beijo da Tere.